Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. And more, much more than this, I did it my way. Comunicando. Em Brasília, 19h06. Boa noite. Aqui Goiânia, Goiás, 7h06 da noite. Agora começa de imediato a edição explosiva de hoje. Única, o melhor programa do ano. Impossível não vê-lo do começo ao fim, em partes e com direito à retransmissão imperdível de hoje da reunião da CPI das gestões Iris Rezende e Paulo Garcia, 9 anos. Simplesmente os dois convocados que vieram, pelo que ambos falaram, 2 pedidos de prisões imediatas têm que ser feitos. Impressionante o que vimos e tudo o que nos deixou aturdido, perplexo. Senhoras e senhores, goianienses jovens, goianos meus únicos patrões, brasileiros meus amigos, minha gente, eu sou o Jorge Cajuru, seu empregado público, antipolítico. E pelas 22 redes sociais do Cajuru na internet mundial, para mais de 10 milhões de seguidores, alcances e acessos, com o comando do facebook.com/docajuru e do facebook.com/Cajuru Goiás, simultaneamente os dois ao vivo, compartilhando com as outras 20 redes sociais. Aliás, apresentamos cada uma delas aqui para você conhecer. Cajuru Interior, Cajuru Voltou, Sou Cajuru, Cajuru Fiscal, Cajuru Oficial, TV Cajuru, Cajuru CPI, Cajuru Voluntário, Cajuru Responde, Cajuru Empregado Público. São os faces, páginas, fanpages e perfis. Ainda a tvcajuru.com, o instagram.com Cajuru Verdade, o twitter.com/realcajuru, o google.com Cajuru Oficial, o linkedin.com/Cajuru História, o meu canal oficial Cajuru Oficial no youtube.com, o pinterest.com Cajuru G, o portal Transparência, o cajurudocumenta.com.br e os 2 grupos de zap para mais de 200 mil goianos, o Denúncia 062 99 992 9444 e o Soluções 062 99 81 96 64 44.
De imediato, a imagem do dia para você não esquecer de cada traidor. Aí está. A reunião de amanhã, que não vai adiantar nada, porque o governador Marconi Perillo aproveitou, foi oportunista, inteligente politicamente, roubou a cena, porque viu que o Cajuru iria explodir tudo, com o apoio de toda a Câmara, porque ninguém faz nada sozinho, tudo é plural. Eu botei o fogo. Eu entrei no posto de gasolina e comecei o churrasco. Aí explodiu tudo. Só que sem o apoio da Câmara, nada seria conquistado. Não vai haver o aumento mais da tarifa do ônibus. Esqueçam usuários goianienses e da região metropolitana de Goiânia. Continuará o preço de R$ 3,70 na tarifa do transporte coletivo. Não haverá. Eu explico em 1 minuto por quê. Agora, saiba que antes, caso não houvesse a interferência política oportunista do governador Marconi Perillo, e daqui a pouco entenderão por quê, saibam, repito, que iriam votar amanhã, 9 horas da manhã, em Aparecida de Goiânia, na reunião da CDTC, a Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo, iriam votar a favor do aumento do transporte Vilmar Rocha, que é capataz do Marconi Perillo, Iris Rezende, prefeito de Goiânia, que é homem dos donos do transporte coletivo que sempre bancaram suas campanhas eleitorais, e o lusco-fusco idiota do Fernando Meirelles, presidente da CMTC, esse babaca. Não votariam a favor do aumento, mas a favor se houvesse o acordo para melhorias do transporte público em Goiânia. Ou seja, enganadores, traidores também. Até agora, traidores, Vilmar Rocha, Iris Rezende, Fernando Meirelles. Seguindo a lista de traidores, Gustavo Mendanha, esse songamonga, bonequinho do Maguito Vilela, prefeito de Aparecida de Goiânia, o Felisberto Tavares, da SMT, e o Divino Lemes. Agora, não seriam traidores dos usuários do transporte coletivo de Goiânia, na reunião de amanhã, porque votariam não e exigiriam primeiro a melhoria do transporte para depois aumentar a tarifa. Clécio Alves, vereador aqui da Câmara, Marlúcio Pereira, deputado estadual. Desculpa, senhor, eu não lhe conheço. Repito o seu nome e lhe cumprimento. Marlúcio Pereira, pela sua posição. E o Agnelson Alves da Silva. Eu só tenho 10% de visão. Agnelson Alves da Silva. Esses três não seriam traidores. Indeciso ou traidor, interpretem como quiserem, o Redoval Chiara Lotô, ou Chiara Lotô. Esse eu também não sei. Não conheço essa figurinha. Indeciso. Indeciso eu não respeito. Portanto, aí está a lista, na imagem do dia, começando o programa A Voz de Goiás, na Câmara. De imediato, vamos explicar. Goianienses, gestão Marconi Perillo assumiu 100% da gratuidade de estudantes e concessionárias se comprometeram a manter o preço do ônibus, a tarifa de R$ 3,70, não haverá aumento. Agora entendam. O governo de Goiás, agora à tarde, anunciou o resultado de uma longa negociação com as concessionárias, empresas do transporte coletivo de Goiânia e região metropolitana, que culminou no congelamento da passagem de ônibus
em R$ 3,70 durante este ano todo. Vitória nossa, cara pálida, aqui da Câmara. Começou comigo, sozinho não consigo nada. Aí veio o plural. Toda a Câmara me apoiou desde 14 de fevereiro, quando eu entrei sozinho nesse vespeiro. Sozinho aqui na Câmara. Aí os outros vereadores apoiaram e sem eles eu não conseguiria nada. Portanto, é uma vitória da Câmara e nunca de Cajuru, pessoalmente, no singular. É no plural a vitória. Só que eu comecei tudo. Quem entrou no vespeiro fui eu. A vereadora Tatiana Lemos veio dizer que eu estava correndo risco, que eu poderia morrer. O vereador Zander Fábio veio e disse o mesmo. E eu segui. Comprei a briga. Apresentando o requerimento toda hora, discutindo o artigo, cláusula, lei. E fui para o pau, literalmente. Fui para a briga. Fui para o confronto com o cartel do transporte coletivo. Mas se não tivesse o apoio aqui da Câmara, eu não chegaria a lugar nenhum. Em vídeo postado no Facebook, o governador Marconi Perillo confirmou que se comprometeu a assumir 100% do pagamento da gratuidade de estudantes, que é o passe livre estudantil, e com isso, as empresas de ônibus assimilarão a correção contratual de 2017, estimada em 8,5% pela Companhia Metropolitana de Transportes Coletivo, a CMTC. Abram aspas. Ocorre que há 2 anos fizemos um acordo de que o governo arcaria com o dinheiro do Tesouro com 50% e as prefeituras com 50%, com o dinheiro também do Tesouro Municipal, das gratuidades. Como as gestões municipais não conseguiram, haveria a necessidade de aumento da passagem neste ano para que as empresas pudessem pagar reajustes salariais dos funcionários. Com nossa decisão, compensaremos a falta do aumento e congelamos a tarifa, explicou o governador Marconi Perillo. Apesar da negociação ter que passar por uma decisão da CDTC amanhã, mantida a reunião às 9 da manhã, e transmitiremos tudo ao vivo amanhã em Aparecida, consta que já está acertado e o martelo deve ser e será batido na reunião de amanhã, 9 horas da manhã, em Aparecida. E além de não aumentar a passagem para R$ 4,00, como estava previsto, as empresas de ônibus vão se comprometer ainda a promover melhorias no serviço. Duvido. À medida em que o reequilíbrio seja alcançado, como sempre fizeram, vão empurrar com a barriga. E a garantir o reajuste salarial dos motoristas, que Marconi Perillo. Senhoras e senhores, goianienses, um golpe inteligente, uma jogada de mestre, oportunista, hábil politicamente, roubou a cena o Marconi Perillo para si próprio, agradou a região metropolitana de Goiânia, mas só vai enganar quem for idiota. E eu não sou. Ele vai agradar, e já agradou, as empresas do transporte coletivo, os empresários milionários do transporte, que sempre bancaram as campanhas eleitorais de Marconi Perillo, governador, e de Iris Rezende, prefeito, e de vários outros políticos, deputados, senadores, vereadores. Essa é a realidade. Agrada os donos do transporte coletivo, agrada o usuário do ônibus, todos da região metropolitana de Goiânia, só que não vai haver melhoria coisa nenhuma. Eles vão empurrar com a barriga. E como o governo vai bancar com o seu dinheiro público, o dinheiro é seu. Com o seu dinheiro, o governo vai dar o agrado às empresas de transporte coletivo. Elas estão satisfeitas? Claro, estão muito satisfeitas. Por quê?
Porque para elas é como se houvesse o aumento da tarifa de R$ 13,70 para R$ 4,00. O objetivo delas foi alcançado, mas o seu também foi. Em função da reação desta Câmara, da CPI do transporte coletivo, de tudo que fizemos aqui, de tudo que eu comecei dia 14 de fevereiro, quando eu pedi nova licitação no transporte coletivo, pedi rompimento de contrato com as empresas, pedi melhorias urgenciais, tudo que os demais vereadores fizeram, acompanhando os meus requerimentos, apresentei mais de 12, desde o dia 14 de fevereiro, toda semana uma discussão minha era o transporte coletivo, e inclusive pedindo a redução da tarifa, diminuir o valor de R$ 13,70 para o goianiense que anda menos de ônibus e paga mais, subsidiando. E aí é que eu afirmo, os vereadores não podem parar. Essa Câmara tem que continuar a briga, porque ela provocou o governador Marconi Perillo a agir dessa forma, a aproveitar dessa situação politicamente, evidente. Eleição ano que vem. Todos sabem o que ele quer, que o seu candidato vença, que ele seja eleito senador e que nada aconteça com ele na Lava Jato. Só que esta Câmara tem que ser independente agora. Ela tem que continuar cobrando a melhoria urgentemente do serviço do transporte público em Goiânia, na região metropolitana da capital, e também continuar exigindo a redução da tarifa do ônibus em Goiânia, para o goianiense, que paga caro o valor de R$ 3,70. É assim que penso, o comentário é seu, opinem à vontade, aqui nas 22 redes sociais do Cajuru, comandadas pelo facebook.com/docajuru e o facebook.com/Cajuru Goiás. E daqui a pouco a retransmissão na íntegra apenas dos questionamentos feitos aos dois convocados da CPI 9 anos, gestões Iris Rezende e Paulo Garcia, que terminou agora mesmo. Daí a razão deste programa Voz de Goiás na Câmara ter iniciado às 7h06 da noite com 6 minutos de atraso. Mais de 4 horas a reunião da CPI hoje. Foi a mais quente, a mais explosiva de causar perplexidade. Os dois convocados, o atual secretário de Planejamento do Iris, Agenor Mariano, veio e desmoralizou o ex-secretário de Planejamento do Paulo Garcia, o Sebastião Ferreira Juruna. E aceitou uma cariação. E aceitou quebra de sigilo telefônico. E fala na cara dele. Foi o que ele me disse nos meus questionamentos, porque sou o relator desta CPI. E mais ainda, contou tudo. Confirmou que o ex-secretário pediu para ele pagar a uma empresa, tudo aquilo que eu antes, na última reunião, na anterior, perguntei ao secretário Sebastião Juruna e ele desmentiu tudo. Portanto, ele mentiu 2 vezes na CPI, vocês vão ver. E quem mente em CPI pode ser preso, como foi o deputado federal Eduardo Cunha. Ele foi preso por mentira em CPI. Então, só este primeiro convocado, o Agenor Mariano, que ficou furioso com as minhas perguntas, mas no começo ele foi sincero e falou tudo, pode haver prisão de ex-secretário, no caso do Paulo Garcia, o Sebastião Juruna. E pode haver pedido de prisão, e aí é a justiça que vai decidir. A CPI não tem poder para prender, ela tem poder para pedir prisão. E pedir a prisão de quem? Pedir a prisão do ex-prefeito Paulo Garcia por tudo que falou o seu ex-secretário de Finanças, Cairo Peixoto. É de cair o queixo. Ele contou tudo. Ele contou que o Paulo Garcia pediu a ele pessoalmente para cometer o crime de pedaladas fiscais. Pedaladas fiscais.
Ele conta detalhes, o ex-secretário de Finanças, Cairo Peixoto. Detalhes tenebrosos, assustadores. Impossível não ver daqui a pouco o resumo desta reunião da CPI dos 9 anos de Iris Rezende e Paulo Garcia. Agora, para fechar esta primeira parte, são 3 partes do programa A Voz de Goiás na Câmara, ao vivo aqui do Gabinete 44, o Gabinete da Verdade e da Cidade, nesta quarta-feira, 17 de maio de 2017, Cajuru, empregado público. Hoje também reunião da Comissão de Constituição e Justiça pela manhã aqui na Câmara, a CCJ. Vários projetos de lei aprovados, outros não. E fico feliz com o meu projeto Banco do Lixo, em função de tudo que ele representa, ter sido aprovado por unanimidade. Meu 27º projeto em 3 meses aqui na Câmara. Manda para o ar. Projeto de Lei número 095 de 2017, de autoria do vereador Jorge Cajuru, que institui o Programa de Incentivo à Cidadania Ambiental, com a criação do Banco de Lixo e da outras providências. A Procuradoria Jurídica, em seu manifesto, opinou pela realização de audiência pública para debater o projeto em tela com ampla participação de todos os setores ligados ao meio ambiente. Já o vereador Tiozinho Porto, em seu relatório, frisou que a matéria não aponta vício de ilegalidade e não há necessidade de realização de audiência, visto que o projeto oferta ao meio ambiente mais um ordenamento que perpetuará para as próximas gerações. Seu voto foi pela aprovação. Em discussão. Presidente Sabrina, eu agradeço a aprovação do vereador Tiozinho Porto, inclusive contrariando a procuradora, que queria audiência pública, que ela vai fazer uma audiência pública no estádio Serra Dourada. Com certeza não terá nenhum telespectador lá presente. Eu quero fazer aqui a defesa de que a presente propositura institui um programa de incentivo à cidadania ambiental. O escopo do programa é estimular a separação e o adequado descarte de resíduos sólidos recicláveis. Se ampara constitucionalmente no artigo 24, inciso 4º, artigo que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre quarto, florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo, dos recursos naturais, proteção do meio ambiente, controle de poluição. Artigo 30, incisos 1 e 2. Compete aos municípios: 1. Legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Ainda no âmbito constitucional, convém ressaltar os artigos 23, inciso 4º, competência comum da União. Artigo 225, todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. A criação do Banco do Lixo, dentro deste programa, se destina a organizar, a adequar o recebimento do lixo, dos resíduos sólidos, líquidos, com a finalidade de que haja uma consciência por parte da população. O Banco do Lixo, assim concluo, se constitui como uma alternativa de educação à população para o descarte adequado do lixo, evitando que o mesmo vá para as ruas, para os bueiros, becos, matagais, terrenos desocupados, lugares ermos e isolados. E até mesmo o lixo residencial pode ser levado ao banco do lixo, como no caso de eletrônicos, pilhas, baterias, óleo, dentre outros. Então, por entender a necessidade de nos preocuparmos com o cuidado, presidente e membros, do meio ambiente, com o meio ambiente, com as questões de saúde, problemas urbanos ligados, eu peço que entendam o valor dessa propositura. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Obrigado a todos, inclusive os comentários da vereadora Sabrina Garcês, elogiando o projeto.
e também do delegado Eduardo Prado e de todos os membros da Comissão de Constituição e Justiça. Mais um projeto de lei que eu apresento e que é aprovado por unanimidade. Em 3 meses, entrei com 27 projetos de lei aqui na Câmara. Só para que não haja dúvida, essa caneca que eu comprei do meu bolso, hoje eu dei de presente para cada um dos 7 membros da Comissão de Constituição e Justiça, da qual eu faço parte. Quem viu ali na imagem, para não achar que é dinheiro público. Eu que comprei, eu que paguei. R$14 cada caneca dessa personalizada. Dei para cada membro. Inclusive, hoje eu ofereci o cappuccino, não é isso? Para cada membro. Cappuccino pago por mim também, pelo meu dinheiro, pela minha cafeteira aqui, porque nem o cafezinho da Câmara eu aceito. Eu pago do meu bolso. Para fechar essa primeira parte, então, do programa A Voz de Goiás na Câmara, eu anuncio em 1 minuto ao vivo o contrato da empresa Eliseu Cop Companhia Limitada dos fotossensores em Goiânia. Segunda-feira, o dono da empresa, o corrupto, que foi preso pela Polícia Federal, vem na comissão CPI do SMT, a Secretaria Municipal de Trânsito, presidida pelo vereador Elias Vaz, que foi provocada por mim, graças a Deus, e Elias, Eduardo, que estão demais membros fazendo um excelente trabalho. Segunda-feira, 8h30 da manhã, ele estará. E eu entrei com um requerimento e o vereador Elias Vaz entendeu o que eu quero, no fundo, o que eu pretendo. Ainda a situação da educação municipal em Goiânia. A crise continua, a greve também, e o desrespeito total, tratados como palhaços os professores e professoras hoje cedo no Ministério Público, pelo secretário da Educação Municipal, Marcelo Ferreira. 1 minuto eu volto, ao vivo, aqui, nas 22 redes sociais do Cajuru, comandadas pelo facebook.com/docajuru e pelo facebook.com/Cajuru Goiás. As outras 20 redes sociais, para você saber, aí estão perfis do Facebook e páginas do Facebook e as outras redes. São 22 com mais de 10 milhões de seguidores, alcances e acessos. 1 minuto ao vivo, eu volto, segunda parte.